Está na hora do mercado financeiro. E agora é hora do Sami Dana trazer as novidades do mundo da economia. É com você, Sami. Boa tarde, Kalina. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos dar uma olhada como anda a Bolsa, o nosso Ibovespa, principal índice brasileiro de ações. Nesse momento, o Ibovespa operando em alta de 0,36% aos 112.098. Como vocês podem ver neste gráfico, o Ibovespa abriu em queda, chegou a bater 1% de queda e aí foi se recuperando. O que está acontecendo? O problema mundial, tensões na Ucrânia afetam o preço de petróleo. E para piorar, nos Estados Unidos estão tendo problemas climáticos, nevascas, que aumentam também o uso de energia, que também puxa o preço do petróleo para cima. Moral da história, petróleo voltando aí às máximas. Hoje mesmo, o barril que é o Brent, que é a referência para a Petrobras, bateu $93. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto é esse, todo mundo inflação, vão subir as taxas de juros lá nos Estados Unidos, o mercado aí caindo no mundo inteiro. E também, outra coisa, além do petróleo, que colaborou para essa leitura, foi a taxa de desemprego americana e as vagas criadas. Olha só, o payroll mostrou uma criação de 467 mil vagas no mercado americano, e a expectativa de mercado era uma criação de 125 mil. Mostrou assim, a economia americana está muito aquecida, vão subir os juros nos Estados Unidos, alta de juros, acontece duas coisas. Muita gente vende reais, troca por dólares para investir lá, né, para ganhar os juros que tem expectativa futura, e você pode já investir nisso, e também queda nas bolsas. Então esse foi o primeiro momento. Só que aqui a gente teve vou pedir o gráfico de novo, a gente teve um resultado que começou a melhorar, porque também o petróleo ajuda a Petrobras, por exemplo. Então a gente teve essa recuperação. Então interessante esse motivo. Agora, quando a gente olhar as moedas, que eu vou projetar agora, 0,86, uma boa alta do dólar, que está aos R$ 5,33, né, por conta desse movimento. O euro subindo 0,75% aos R$ 6,10. E o Bitcoin, que é o assunto de hoje, subindo 8,16%. E está sendo negociado aos $40.273. E para falar justamente do Bitcoin, né, o que está acontecendo, esse é um ano que ainda o Bitcoin opera em baixa. No último ano, ele oscilou muito, ainda que seja positiva, para quem ficou um ano. Eu vou chamar o Safiri Félix, que ele é o diretor de produtos e parceria das Transfero. Safiri, seja bem-vindo aqui ao mercado financeiro. Você que é um especialista de criptomoedas, de finanças descentralizadas. Eu começo perguntando, o que justifica essa alta de 8% no dia de hoje para o Bitcoin? Boa tarde, Sami. Obrigado pelo convite. Eu acho que o que está acontecendo hoje, de certa forma, é um pouco da quebra da correlação que a gente vinha observando nas últimas semanas do Bitcoin e dos demais criptoativos, especialmente com o comportamento das ações de tecnologia, né? A gente teve alguns resultados bem críticos nos últimos dias, que fizeram empresas como PayPal, Facebook perderem muito valor, mas ao que parece, a partir dos últimos movimentos, aí essa correlação, pelo menos momentaneamente, parece ter sido quebrada, e a gente tem um pouco mais de apetite aí de tomada de risco e também busca por alternativas de diversificação que estão alocando capital no mercado de cripto. Eu peguei alguns dados para a gente discutir aqui. Primeiro eu queria mostrar para você e para os espectadores a variação de um ano, quem ficou um ano no Bitcoin, quanto ganhou, quanto perdeu. Olha só o gráfico. A gente pode ver, eu não consigo ler exatamente o número, agora sim. O Bitcoin está, quando a gente pega um ano, uma alta de 5,54%. Então esse é o recorte aí para quem entrou no último ano, ficou 12 meses. Claro que quem entrou antes ganhou muito mais dinheiro. Agora, se a gente pegar o acumulado deste ano, mesmo com essa alta, o Bitcoin ainda tem uma queda. E aí, eu queria que você ajudasse na leitura. O que acontece? O Bitcoin se mostrou
uma alternativa, com algumas outras criptomoedas, dessa injeção de dinheiro que tivemos no mundo. Na pandemia, todo mundo jogou dinheiro, teve inflação recorde em vários países, no Brasil, nos Estados Unidos, maior de não sei quantos anos, e o Bitcoin, de certa forma, protege isso, até porque você não pode aumentar a oferta de Bitcoins de acordo com a sua política monetária. Isso é um ponto. Então, isso ajudou. Um ponto que depõe contra, e eu acho que é um pouco da leitura desse ano, é a questão da alta de juros. Uma hora que sobe os juros nos países, principalmente nos Estados Unidos, o cara fala, bom, se eu deixar em dólar, eu tenho o efeito positivo dos juros. Em Bitcoin, por enquanto, não tem, né? Ainda pode existir um mercado disso, mas pelo que eu saiba, não tem. E aí, quais são os fatores em jogo para quem está pensando em entrar em Bitcoin ou outras criptomoedas? São essas duas ou eu estou falando muita bobagem? Pode me corrigir se for o caso. Não, perfeito. A análise está em linha com o que a gente vem vendo no mercado ao longo dos últimos meses. Pela primeira vez, né, o mercado de cripto é um mercado recente, ele tem pouco menos de uma década, então ele pela primeira vez vai enfrentar um ciclo com menos liquidez, né? Agora a gente tem visto aí as primeiras ações de restrição e de retirada também dos estímulos monetários que vem desde lá de 2008, né, como resposta à grande crise financeira, e que se intensificaram ao longo da pandemia. Então, com menos liquidez, isso acaba, num primeiro momento, batendo nos ativos de risco, e a gente precisa entender que hoje os criptoativos, apesar de serem uma classe de ativos muito promissoras, são considerados ativos de risco. Então, com menos liquidez, de fato, a gente tem uma redução do fluxo. A perspectiva de médio e longo prazo, na verdade, é que o mercado descolhe um pouco desse cenário à medida que o próprio ecossistema vai evoluindo e que a demanda por criptoativos siga crescendo no mundo, que é um indicador que sempre cresceu nesses 10 anos de mercado, né? Então, tão logo essas tensões geopolíticas, essa questão da adaptação do mercado a esse novo cenário com menos liquidez vá se normalizando, a perspectiva é de que a correlação do Bitcoin com os demais ativos de risco volte a se descolar, que é, de certa forma, o que a gente tem visto hoje, e aí o preço tende a voltar a respeitar uma dinâmica própria. Safiri, o que é uma percepção minha, que o Bitcoin se mostrou um ativo de proteção contra os governos imprimindo moeda. No entanto, ele ainda não chegou tanto no dia a dia. Ele tem potencial das pessoas fazerem transações, mas pelo que eu vejo é baixo o número de pessoas que pagam uma coxinha, um refrigerante, disso. Você acredita que, nesse sentido, a gente vai ver mudanças nesse ano, no próximo? Assim, ou seja, eu vou andar aqui, a gente fica aqui na Avenida Paulista, eu vou ver as pessoas pagando em criptomoedas, em Bitcoin, suas transações do dia a dia, ou ainda é um mundo distante? Vamos lá. A característica do Bitcoin funcionar como um meio de pagamento, ela é nativa do protocolo, né? Então, sempre que você tiver duas partes interessadas em fazer uma transação cujo pagamento seja realizado com Bitcoin, essa transação vai acontecer porque ela acontece de maneira descentralizada, sem a necessidade da autorização de um agente prévio. Eu concordo contigo que a gente ainda está muito distante de ter o Bitcoin como um meio de pagamento do dia a dia das pessoas. A gente tem algumas experiências nessa linha em alguns países, né? Especialmente El Salvador, que foi um lugar que foi pioneiro na adoção do Bitcoin como moeda oficial, mas ao mesmo tempo ainda existe intuitivamente nas pessoas a ideia de não gastar bitcoins, né? Porque se você compra um ativo que você tem uma expectativa de que ele vai valer mais no futuro, é contraintuitivo você se desfazer desse ativo para pagar uma transação de valor menor, né? Então, hoje, majoritariamente, o Bitcoin é utilizado como um instrumento de diversificação de portfólio, e a partir do momento que essa infraestrutura de pagamento for se desenvolvendo ao redor do mundo, a gente também deve ver gradualmente uma maior adoção como meio de pagamento. Mas esse não é o cenário base. Hoje, a principal utilização, não só do Bitcoin, como dos demais criptoativos, é como um ativo de diversificação. Safiri Félix, que é diretor de produtos e parcerias da Transfero, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro e até a próxima. Obrigado, Sami. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição.
Olha só, o número de pedidos de seguro-desemprego em 2021 foi o menor registrado desde 2006. A queda, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, pode ser acreditada ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Os dados também sofrem influência da alta taxa de informalidade no mercado de trabalho brasileiro, que chega a 40,6%. Ao todo, foram feitos 6.087.576 requerimentos no ano passado. Esse número é 10,3% menor do que a quantidade de pedidos de seguro-desemprego de 2020 e o menor número registrado desde 2006. O total de parcelas pagas também foi o menor em 15 anos. No ano passado, a quantidade chegou a 22.382.788 parcelas. Então, esse dado aí que tem o lado positivo, claro, menos seguro-desemprego é uma boa notícia. E o lado negativo é que não sei se isso está acontecendo pela informalidade, ou seja, pela qualidade do emprego atualmente ser menor. Bom, mudando de assunto, a Câmara adiou a análise da proposta que analisa o recolhimento de tributos para distribuidoras de energia. A nossa repórter, a Paola Cuenca, traz ao vivo as informações. Paola, como esse adiamento pode ser um problema? Pode até caducar, correto? Exatamente, porque essa medida provisória ela vai ter o prazo de expiração colocado no dia 10 de fevereiro. Então, como a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal ainda precisam fazer a análise desse texto, é possível que, se a Câmara não se adiantar nessa volta de debate a respeito desse tema, a gente possa ver sim essa medida provisória sendo expirada, caducada. Eu vou lembrar que essa medida provisória, ela foi editada para fazer com que as distribuidoras de energia elétrica possam fazer o adiamento do pagamento de impostos federais e previdenciários dos meses de agosto, setembro e outubro para o mês, então, de dezembro de 2021. Isso porque essas distribuidoras estavam tendo muitos gastos com o acionamento das termoelétricas e a necessidade de comprar essa energia elétrica mais cara. Mas não foi a única medida provisória que teve o seu debate adiado, porque uma outra medida que criou aquele programa Habite Seguro, um programa de apoio à habitação para profissionais da segurança pública, também teve o debate adiado. No caso dessa medida provisória, já tinham 5 emendas e destaques ali protocolados no sistema da Câmara de Deputados. É um programa de apoio à habitação que coloca juros diferenciados e também a possibilidade de subsídios para profissionais da segurança pública que queiram adquirir a sua casa própria. De acordo com a deputada federal Bia Kicis, que estava presidindo essa sessão da Câmara dos Deputados na manhã dessa sexta-feira, os debates foram adiados porque não houve acordo entre os líderes e, portanto, uma nova sessão deve ser marcada para fazer a votação dessa medida provisória. Mas, olha, não foi só a Câmara que teve movimentação hoje não, viu? No Senado Federal, a gente pode falar de uma reunião ocorrida entre o senador Jean Paul Prats, que é relator de 2 projetos que estão tratando de medidas para tentar reduzir o preço dos combustíveis, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa reunião aconteceu na residência oficial do presidente do Senado Federal e ficou acertado que 2 projetos que já estão tramitando aqui. Aquele primeiro que pode criar um valor fixo do ICMS para os combustíveis. E o segundo aqui do Senado Federal, um projeto que coloca a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. Os 2 serão pautados para serem votados no plenário do Senado Federal na terça-feira, dia 15. Não da próxima semana, na outra. E junto com isso, as PECs que estão sendo colocadas aqui na casa a respeito dos combustíveis também vão seguir uma tramitação normal e podem preencher lacunas que fiquem desses 2 projetos que já vão ser votados no plenário do Senado Federal. Como são PECs, a gente lembra que a tramitação é um pouco mais demorada. Precisa passar por uma comissão especial, receber aquela aprovação em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, com a votação por parte maior de deputados. Mais de 300 na Câmara dos Deputados e mais de 41 no Senado Federal. Paola, muito obrigado pela participação aqui no Mercado Financeiro e tendo mais novidades, por favor, nos avise que acompanharemos durante a programação. O Mercado Financeiro de hoje fica por aqui. Devolvo para o William, para a Kalina e desejo a todos um bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Até segunda, Sami. Bom final de semana.